Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Má. E eu sou a Cips. E a gente tá aqui com mais um episódio de histórias misteriosas. Cada um trouxe 3 histórias e a gente vai ver o que vai rolar. Espero que a gente não descubra no primeiro ou já no segundo relato o do outro e que fique um mistério pra gente debater e discutir qual que vai ser. Eu acho que eu não vou enganar ninguém, mas vamos na fé. Eu já acho que eu vou enganar todos vocês. O Fê tá desde o começo da semana botando expectativa na gente de que ninguém vai acertar o tema dele. Quero ver. Eu tô muito confusa, mas eu espero que o meu tema, mesmo não sendo muito difícil de descobrir, seja pelo menos surpreendente. Acho justo. Mas antes da gente ir pras histórias, eu quero convidar vocês pra entrar pra nossa seita, a seita do terror, e fazer como os nossos discípulos aqui no chat, Cava, Fisteio, Cécio, Gabriel, estão fazendo nesse exato momento, que é escutar em tempo real, como se fosse uma live, e comentar, a gente troca umas ideias antes, a gente ri, e fofoca, e tem muita coisa, tem até Gym Rats pra gente ser mais saudáveis durante a nossa semana e fazer uma competiçãozinha. Mas entra pra seita. Falar que eu nunca lembro de registrar minhas coisas no Gym Rat, sinto muito. É só acessar apoia.se/terror na esquina. Com apenas R$ 5 você já tem quase todas essas novidades desbloqueadas. E depois vai aumentando os X, você desbloqueia episódios mensais e recompensas físicas. Mas aí você dá uma olhadinha lá no Apoia-se, que eu acho que super rola, hein? Vem se juntar à seita. Mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar divulgando a gente no Insta, marca a gente lá nos stories, avalia a gente com 5 estrelas aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal do YouTube, que de pouquinho em pouquinho a gente tá chegando em 1.000 seguidores lá. Mas então, Má, quer começar fazendo as honras? Não. Não? É que dá uma emoção começar, sei lá. Então, hoje eu também não quero começar, não, porque esse episódio é diferente. Nos outros, a gente sempre quer fazer as honras. Nesse, eu acho melhor a gente começar com o seu. Sabe por quê? Porque ele tá pagando mais isso de ai, a gente não vai adivinhar, a gente não vai adivinhar. Então vamos com mistério mesmo. Vamos ver se é tão misterioso assim. Para contextualizar, eu trabalho como barista em uma cafeteria dentro de uma loja maior. Eu sou um dos poucos baristas homens que trabalham ali. Eu sou gay e muito aberto quanto a isso. Uso tênis com cores do orgulho, tenho bandeiras presas no meu crachá e algumas pulseiras com arco-íris e frases como Orlando Strong e o nome de um centro LGBT local. Outro dia eu estava no caixa quando o homem se aproximou sorrindo. Acho que ele notou a bandeira do orgulho no meu crachá, mas ele não mencionou nada de imediato. Ele disse que não sabia o que pedir e perguntou minha opinião. Eu não sou muito fã de café, mas eu conheço os sabores e recomendei opções de acordo com o que ele disse gostar. Enquanto eu falava, percebi que ele prestava mais atenção em mim do que no que eu estava dizendo. E sinceramente, eu não me importei. Ele era mais baixo, mas era bem forte. Ele tinha olhos lindos, uma barba bonita, basicamente o Dilf perfeito. No fim, ele escolheu uma bebida gelada super doce, e eu fui prepará-la. Enquanto fazia, uma colega se inclinou e sussurrou. Acho que esse cliente acabou de tirar uma foto sua. Foi um alerta vermelho, óbvio, mas eu agradeci e deixei pra lá. Entreguei a bebida e ele riu. Apontou pra bandeira e disse: Pô, eu adoro essa bandeira, onde que eu consigo uma dessa?
Eu respondi rindo que eu tinha pego em um evento do orgulho. Então ele disse: "E onde eu consigo a pessoa a quem ela pertence?" Na hora eu fiquei vermelho. Senti aquele frio na barriga, mas tentando ser profissional, eu deixei passar. Ele foi sentar em uma das mesas. Continuei meu turno, ainda em dúvida se deveria dar corda ou não. De vez em quando olhava para ele e parecia que sempre que eu olhava ele estava me encarando. Era aquela sensação estranha de olhos apaixonados com bandeira vermelha. Logo eu percebi que ele não tinha dado um único gole no café. Era uma bebida gelada, então dava para ver pela transparência do copo. Quando saí em pausa para limpar as mesas, eu fui até ele e perguntei se não tinha gostado da bebida. Ofereci refazer de graça. Ele me entregou o copo e disse que não sabia se estava muito doce, então pediu que eu experimentasse. Eu recusei educadamente, dizendo que não bebia café. Ele se surpreendeu e começou a perguntar por que eu trabalhava ali, mas logo as perguntas mudaram de tom. Você treina? Eu respondi que não. E quanto você acha que conseguiria levantar se precisasse? E eu respondi que o requisito para trabalhar ali na cafeteria era 20 quilos, então pelo menos 20 quilos levantava. E ele respondeu: Bom, eu já ouvi que o ideal é levantar pelo menos a metade do seu corpo. Quanto você pesa? Na hora, todos os meus alarmes dispararam. O jeito que ele juntou a bebida, que ele não tocou, com aquelas perguntas, me fez sentir que ele estava medindo quanto eu aguentaria resistir. Especialmente se eu fosse drogado. Eu já fui drogado em uma festa antes, então aprendi a identificar sinais. Cortei a conversa rapidamente e voltei a limpar. As horas passaram e ele continuava lá, sem beber um único gole. Os outros funcionários e até gerentes perguntaram se estava tudo bem. Ele respondia que sim, feliz da vida. De vez em quando atendia ligações e em certo momento eu juro que eu vi outro homem, em outra parte da loja, falando ao celular de forma sincronizada com ele. Comecei a sentir que tinha mais olhos em mim do que eu percebia. Chamei o gerente para os fundos e expliquei, e ele disse que ficaria de olho. Chegando perto do fechamento da loja, eu notei que ele ainda estava lá. Quando anunciaram pelo sistema que faltava meia hora para encerrar o expediente, ele veio até o balcão e perguntou se podia me acompanhar até o carro. Respondi que nossas tarefas de fechamento levariam mais ou menos uns 45 minutos, e ele disse que esperaria. E eu recusei. Então ele perguntou quando eu ia trabalhar de novo. E eu disse que seria em 2 semanas. E ele respondeu: Então acho que devo te acompanhar até o carro, especialmente se eu não vou te ver por 2 semanas. Nem pensar. Eu recusei de novo e por fim ele foi embora. Terminamos o fechamento e fui para a área de funcionários. Pedi a um dos gerentes para sair pela porta lateral, que normalmente a gente sai pela principal, mas tem uma lateral que a gente usa antes de abrir e os gerentes usam depois de fechar. Ele concordou e disse que me acompanharia até o carro, se eu aceitasse esperar um pouco, e então eu aceitei. Saímos juntos, entrei no carro e ao dirigir para fora do estacionamento, eu vi uma van grande, com vidros extremamente escuros, parado bem em frente à entrada principal. Não dá para saber se aquele homem estava lá dentro, mas eu não ia ficar para descobrir. Fiz um caminho longo e tortuoso até em casa naquela noite. Então, pro cara bonito a quem eu vendi café, vamos não nos encontrar de novo. A menos que eu tenha interpretado tudo errado e você fosse apenas socialmente esquisito e realmente interessado em mim sem más intenções. Mas, para garantir, não vamos nos encontrar de novo. Edith, algumas pessoas estão questionando outra postagem minha em que dizia estar procurando um apartamento com a minha namorada. Eu respondi isso em um comentário que acabou sendo deletado, então eu vou esclarecer aqui. Eu sou bissexual, com uma inclinação maior pro lado gay, e eu tô em um relacionamento aberto com a minha namorada. Ela também é bissexual, com tendência maior pro lado gay, e nós dois estamos confortáveis em paquerar ou até ter encontros ocasionais com outras pessoas, desde que conversemos abertamente sobre isso. Mas achei que todas essas informações eram relativamente irrelevantes, então é mais fácil simplesmente dizer sou gay, já que muita gente não acredita que a bissexualidade exista.
E sim, eu li esse edit só pra militar. Tô aqui revoltada. Não, não é mais fácil falar, ai, sou gay se você é bi. Fale que você é bi. Por causa de pessoas como você, as pessoas bissexuais são cada vez mais invisibilizadas, caralho. Se você é bissexual, fale que você é bissexual. Justamente, a gente tá gravando isso dia 25, quer dizer que há 2 dias atrás foi dia da visibilidade bi. Então, Pois assim, é. você que é bi, seja bi com orgulho. Pessoas bi, pans, nós não estamos passando por uma fase, nós não estamos confusos, nós existimos e merecemos ter a nossa identidade reconhecida. É mais fácil falar que eu sou gay? Ah, vacho. Que vai pra puta que pariu. Eu tô praticamente casada com o Vitor, gente. A gente não sai por aí falando que é hétero, não. A gente é bi. Eu e Vitor somos bissexuais mesmo. Estamos juntos há 12 anos. Então, assim, enfim. Militâncias feitas. É ótimo que a pessoa mandou um é mais fácil falar que eu sou gay, a gente leu eu e só tem bissexual na mesa, maravilhoso isso. Não, no México nós não, minha filha. E, ó, realmente, parabéns. Esse relato, eu achei que ele pode englobar vários temas, você mandou muito bem. Para eu chegar numa conclusão, talvez eu tenha que ouvir o seu segundo relato. Mas eu tenho algumas desconfianças. Já quer expor aqui ou vamos com calma, vamos com ressalvas? Vamos com calma. Eu tenho algumas desconfianças. Mas é uma situação complicada, né? Uma pessoa estranha. Eu tenho certeza que essa bebida Querendo que estava você beba o drogada. café, Mas uma coisa que eu fiquei muito intrigada é um barista não gostar de café. Como você é barista, Eu acho que é uma mal interpretação, porque nos Estados Unidos eles falam que quem trabalha em cafeteria é barista. Mas a gente sabe que quem é entendi. barista é quem experimenta café. É, tipo um sommelier de café, assim. Um sommelier de café é um barista. Então, pra eles, um barista é quem trabalha em uma cafeteria. Então, eu acho que é só uma má interpretação da Tá, palavra. então aí eu começo a aceitar. Mas é muito suspeito ele já lançar um cafezão extremamente doce pra disfarçar qualquer tipo de droga que droga na tivesse na bebida, bebida. né? Aham. E, porra, tu não. Se você recebe uma bebida que você não gostou, você não vai chamar o garçom e falar assim: dá uma provadinha aqui pra eu ver o É. negócio. Pra Quanto você você pesa, assim, me só por um falando. acaso? Quanto você pesa? Quanto você aguenta carregar? Conta pra mim. Super, sem suspeitas, tá? Mas vamos lá. É. Eu achei o título muito engraçado. Me chamou a atenção no Let's On Meet, que é Hot Guy I Sold Coffee To. Então, tipo, o cara gostoso que eu vendi café. Aí eu vi, que curioso, que Nossa, curioso. parece um conto erótico. Parece Sim. Dark Do nada, Romance. Marcelinho lendo contos eróticos. Inclusive, saudade, Marcelinho. Beijo, Marcelinho lendo contos eróticos. Ah. Volte, Marcelinho lendo Beijo, contos eróticos. Marcelinho, volte. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelinho. Deixa eu arrumar meu cabelinho. Gabriel comentou aqui, moço, dá uma golada na droga que eu botei aqui pra ver se tu capota. Só pra testar uma coisa. Ah, moço, deixa eu te acompanhar até o seu carro 40 minutos depois do bar fechar, do cafeteria fechar, no escuro, Só fiquei sozinho. aqui o dia inteiro te esperando. Se essa pessoa for realmente um assassino, um serial killer, alguma coisa, ele é um péssimo assassino barra serial killer barra alguma Péssimo. coisa. Eu Aham. acho que foi a tentativa da primeira vítima. Sabe? Fisteio falou, ele ia levar o moço pra casa dele pra uma sessão de BDSM envolvendo pony play. Ele ia fazer o homem de cavalinho, por isso precisava saber quanto ele aguentava. Meu Deus. Justo, Dark justo. Romance. Mas eu quero saber, quem é o próximo? Pode ser eu. A Má quer ficar por último? Posso ficar por último. Aqui, gente, eu sei que esse podcast já trouxe muitas coisas pesadas, mas eu prefiro avisar. Tirem as crianças da sala, por favor, tá bom? Ih, que medo. Que medo. Poxa, ouvinte, se você tá ouvindo esse podcast com criança na sala, você é um péssimo pai e mãe e você merece uma surra. Você é um péssimo adulto. Justo. Sim. Por favor, não deixe as crianças ouvirem esse podcast. Então, gente, vamos para a minha história. Tenho 21 anos
E durante toda a minha vida, eu já tive alguns episódios aleatórios de paralisia do sono, sem eventos muito importantes. Mas nos últimos 4 ou 5 meses, tive cerca de 40 paralisias do sono / alucinações, e sempre envolviam encontros com uma criatura. 90% das vezes, ela é amigável, mas às vezes ela é um pouco agressiva. Quando isso acontece, é quase sempre de manhã, ao acordar. A primeira vez foi bem tensa. Eu acordei sentindo a criatura sobre mim, como se estivesse dormindo comigo, de um jeito que eu faria se eu estivesse com uma garota. Foi muito real, confortável e quente, mas também estranho. Ela não se mexeu muito e durou alguns minutos. Quando acabou, eu fui ao banheiro e voltei a dormir. E aconteceu mais 2 vezes. Eu não abri os olhos. Talvez porque eu não quisesse ver algo amaldiçoado. Algumas noites depois, ela voltou e estava sobre mim, na altura do meu pênis. Me beijou e disse coisas românticas como I love you, em inglês, mesmo eu falando só francês. Foi muito intenso e realmente senti o corpo dela sobre o meu de maneira super realista. Ela também fazia alguns gemidos, me abraçava e depois parava. Depois disso, ela voltava com frequência, sempre seguindo o mesmo padrão, mas algumas vezes ela foi um pouco mais agressiva e os seus abraços eram um pouco fortes demais. Um dia, ela me disse em francês: "Você quer que eu sonhe com você da próxima vez?" Com uma voz adorável. Após alguns beijos no meu pescoço, ela se foi. Ela parece ser bastante romântica. Uma vez eu decidi abrir os olhos enquanto ela estava ali, mas eu não vi nada. Embora ainda ouvisse e sentisse as alucinações de beijos e etc. Talvez eu não tenha visto nada porque eu abri os olhos no final da alucinação. 100% das vezes que eu sonho com sexo ou com coisas eróticas, ela aparece quando acordo. E desde então, os meus sonhos geralmente envolvem sexo. Na última vez eu sonhei que estava beijando uma garota da minha antiga escola. E foi tão real que poucos segundos depois estava na minha cama e tive alucinações de beijos e abraços. E ela me dizia em francês: "Baby, baby, baby, você sentiu falta disso?" Talvez eu tenha esquecido de mencionar outras coisas, mas acho que o mais importante está aqui. Quero saber se mais alguém teve alguma experiência parecida. Eu acho estranho que seja sempre ela nas minhas paralisias do sono / alucinações nos últimos 4 ou 5 meses, embora fossem encontros / eventos aleatórios. Curiosidade. A primeira vez que ela apareceu nas minhas experiências foi 2 ou 3 dias depois que eu comprei uma cama de casal. Quero esclarecer que eu não faço sexo há 5 meses porque eu não tenho um parceiro. Não confio muito em coisas paranormais, mas sou mente aberta e ficaria feliz em ouvir explicações ou histórias. Tenham um bom dia e obrigado por lerem minha história. Atualização. Finalmente a vi. Ela é uma garota normal, bonita, de cabelo castanho. Quando a vi, ela disse: "Ah, droga, desculpa, eu preciso ir." E desapareceu, como se não quisesse ser vista por mim. Foi há 2 semanas, e desde que a vi, ela apareceu aproximadamente 5 ou 6 vezes, mas não fisicamente. Fim da história. E queria só falar que, na hora que eu li a palavra pênis, a Má soltou uma risadinha como se ela estivesse na 5ª série. Sim, muito quinta série da minha parte. Eu só ouvi uma risadinha de fundo. Puta que pariu, não é possível, velho. Sim, é possível. Não pode falar nada. Porra, Não. Má, eu acreditei mais em você, sabia? A quinta série é forte nessa aqui. Na hora que você falou pênis, eu pensei, Gente. eita, lembra Eita, que ela no último falou a episódio, palavra com P. sabe no último episódio que a gente tava falando que a gente tava convergindo pro mesmo tema que era Chicago? Aham, sim. Esse nosso é putaria. É verdade, é verdade, é verdade. Tá Ai, que muito ódio. putaria.
Só falta dar massa e Ai. putaria agora. Peço perdão a todos. Primeiro eu preciso falar que a pessoa fez uma sucubo se apaixonar por ele. Esse deve ter uma pica de ouro, com certeza. Não, e eu achei esse relato muito abajur cor de carne, Menina Veneno. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Cara, mas eu te falar que se pá, essas paralisias do sono era o inconsciente dele trabalhando pra fazer aparecer mais vezes mesmo, porque ele tava, sei lá, minha visão de quem escutou um recorte dessa história, apaixonado pela imaginação, por essa fantasia que aconteceu Pela Menina Veneno. Pela pela menina menina veneno, veneno. também acho. Uhum. Então, pode Bizarro. ser que a Menina Veneno esteja apaixonada por ele ou ele por ela, né? Ou os dois, gente. Viva Ou os dois. esse. Ah, gente, que Mas sabe qual que é o tem? problema? Que se for coisa da cabeça dele, e essa coisa da cabeça dele responde, aí você tem que procurar um médico. Aí às vezes é caso de diagnóstico. E aí, gente, vocês já têm certeza do meu tema? Não, Olha, eu ainda tenho não. chutes, mas vamos pro próximo. Eu quero saber o segundo pra poder ver se a linha tá certa. Mas eu fiz umas anotações aqui. Nossa, você trouxe caderninho para fazer anotações, eu achei muito profissional. Não, é meu bloquinho de notas de trabalho. Aí eu aproveitei que tava aqui, eu falei, vou escrever, né? Vai que. Achei chique. É que Muito, muito. atrás dessa folhinha que eu fiz esse rabisco, tá a lista de compras que eu tenho que fazer amanhã. Ah, tá. Bem, mas agora não tem como você escapar. O nome dela é Sofia, mas se escreve Sohfeeah. Mas não leve isso contra ela. Ela é maravilhosa. Você está surpreso que ela tenha cogitado a ideia de namorar com você. Ela é uma das garotas mais bonitas que você já conheceu. Nota 10, fora do seu alcance. Ela nunca te cobra para limpar a bagunça. Nunca reclama quando você deixa a tampa do vaso sanitário levantada. Nunca te obriga a assistir aqueles filmes de romance idiotas com personagens intercambiáveis e enredos reutilizados. Ela prefere assistir o que você gosta. É uma cozinheira incrível. Ela fica vermelha sempre que você diz que ela deveria se tornar uma chefe profissional. Faz o que você quiser comer, desde que não tenha amendoim. Afinal, ela é alérgica. Atenta a todas as suas necessidades. Paciente. Demonstra interesse genuíno pelos seus hobbies. Vive para te fazer feliz. Eu faço o que você quiser. Qualquer coisa por você, ela diz. Só que ela não faz tudo o que você pede. Ela é muito carente. Ela nunca quer ver você fora de vista. Tem que se envolver em tudo que você faz. Tem que te acompanhar onde quer que você vá. Você não consegue nem cagar em paz. Eu não me importo com o cheiro. Diabos, quem no mundo diz uma coisa dessas? Manda mensagem sem parar se não puder estar fisicamente perto de você. Seu celular vibra com novas notificações a cada 5 ou 10 minutos. Se você não responder rápido o suficiente, ela liga e exige saber por que você não respondeu a mensagem. Chora toda vez que você pede para ela te dar um pouco de espaço. Entendo, por que você não me quer por perto? Você não me ama mais? E a culpa te obriga a se desculpar. Ela se acalma e te segue até o banheiro novamente. Talvez ela esteja tentando te isolar das outras garotas. A simpática caixa do seu supermercado local não te olha mais nos olhos. Todas as suas amigas online te bloquearam ou se recusam a responder às suas mensagens. Suas próprias primas começaram a agir com distanciamento sempre que você as visita. Você não pode provar que sua namorada é responsável por nada disso, mas você nunca teve problemas com outras garotas até começar a namorar com ela. Ela se faz de boba quando você a confronta sobre isso. Acho que elas simplesmente não entendem o quão maravilhoso você é. Azar o delas. Pelo menos eu posso ter você só pra mim. A culpa só consegue te manter nesse relacionamento por um tempo.
Ela só consegue te seguir pela casa ou te mandar mensagem no meio da noite até você perder a cabeça. Sem saber o que fazer, você termina com ela depois de 1 ano juntos. Você espera lágrimas, súplicas, discussões aos berros e ameaças de terminar tudo. Mas, para alguém claramente obcecado por você, ela é surpreendentemente calma, amigável até. Ela pega as coisas dela na sua casa, pede desculpas por incomodar e vai embora sem fazer alarde. A princípio, você fica simplesmente aliviado por ela não ter entrado em crise de histeria e nem tentado te esfaquear. Mas logo uma leve paranoia substitui o alívio. Certamente ela não iria desistir tão facilmente. Ela deve ter envenenado sua comida, ou colocado câmeras secretas no seu quarto, ou planejado incendiar sua casa enquanto você dorme. Os dias viram semanas. Sua comida está impecável. Não há câmeras em nenhum dos cômodos da sua casa. Nenhum incêndio começa. Ela não volta. Mesmo assim, você está tão perturbado que liga para ela e pergunta se vocês dois ainda estão se dando bem. Claro, por que não estaríamos? É só isso? Ok, tchau. E desliga. Ah, tudo bem então. Você retorna timidamente ao cenário dos encontros. Não demora muito para encontrar uma nova namorada. E ela não é incrível? O nome dela é Ivy, mas se escreve E-I-E-V-E-E. Uma forma estranha de escrever esse nome, mas isso pouco importa. A aparência dela é de tirar o fôlego. Ela é a pessoa mais gentil, doce e atenciosa que você já conheceu. Sua comida é de dar água na boca, é de comer e chorar por mais, embora ela seja inflexível em não cozinhar refeições com amendoim. Ela lava sua louça, lava sua roupa, tudo que você pede. Qualquer coisa por você. Mas ela também fica por cima do seu ombro sempre que você recebe uma mensagem de alguém. E ela te liga às 2 da manhã para fazer perguntas banais. E a sua vizinha evita olhar na sua direção sempre que você sai de casa. Ah, não. Você não vai lidar com isso de novo. Ela pode ser gostosa, mas não o suficiente para você tolerar essa bobagem uma segunda vez. E você termina com ela depois de 1 mês de namoro. Ela não implora para você mudar de ideia. Não ameaça fazendo uma falsa acusação de abuso contra você. Ela simplesmente vai embora. Ela mal sai de casa quando você encontra outra pessoa. Você troca de namorada em pouco tempo. Quanto mais encontros você tem, mais inseguro você se sente. Você continua encontrando garotas que parecem perfeitas à primeira vista. Beldades bondosas que nunca zombam de você, que cozinham como se tivessem recebido lições do próprio Deus e que se esforçam ao máximo para agradá-lo. A namorada ideal. Mas todas são alérgicas a amendoim. Todas te perseguem pela casa ou mandam mensagens a cada 2 segundos quando não podem estar perto. E todas têm nomes com grafias estranhas. Lucy se escreve L-O-O-S-E-E. Mia se escreve M-E-E-A-H. Quem diabos escreve Naomi com N-E-I-G-H-O-H-M-E? E por que você não consegue ver ou falar com outra mulher sem que ela passe a ter medo de você? Só que esse não é o pior cenário, né? Aquela caixa simpática parou de vir trabalhar. 2 primas suas sofreram um acidente de carro grave que as deixou em coma. Sua vizinha foi encontrada esquartejada dentro da própria banheira. Você não tem como provar que suas ex-namoradas machucaram todas essas mulheres, mas no fundo, você sabe que foram elas. Elas ou ela? E se você não estiver saindo com várias mulheres? E se for a mesma garota fingindo ser pessoas diferentes? Isso é loucura, mas explica por que todas elas têm as mesmas alergias, as mesmas habilidades culinárias e o mesmo temperamento. Explica por que elas nunca ficam bravas quando você termina com elas. Por que ela ficaria brava se ela vai voltar em algumas semanas? Você vai à polícia. Eles acham que você está tendo um surto psicótico e te recomendam uma terapeuta. Você pede adiantamento aos seus pais. Sua mãe evita falar com você por motivos que se recusa a explicar. Para onde quer que você vá, a ajuda é negada. Se as pessoas não acham que você é louco,
presumem que está exagerando. Ninguém entende por que você está com medo. Você é um homem grande e forte, e ela é só uma mina. Qualquer um teria sorte de ser perseguido por uma mulher gostosa. Além disso, se você realmente não consegue lidar com a tensão, você consegue lidar sozinho, certo? Bem, parece que você tem que fazer isso. Quando você sugere um encontro romântico em um parque nacional, não se surpreende quando Hazel, escrito Haizelle, concorda. Mesmo quando você pede para ela não contar a ninguém para onde está indo, ela apenas sorri e acena com a cabeça. Tudo por você. A parte mais estressante de estar em parque nacional à noite não são os sons estranhos ou os possíveis predadores escondidos nas sombras. É sentir os olhos da sua namorada fitando a sua nuca enquanto vocês caminham por entre as árvores. Se ela quiser te comer ou te despedaçar, este seria o momento perfeito para isso. Em vez disso, ela fala sobre como mal pode esperar para ter seus filhos e envelhecerem juntos. Temos um futuro maravilhoso. Você já ouviu isso antes, quando ela era Sofia, Eve, Luz, Lucy, Mia e Naomi. Vocês dois chegam ao topo de um grande penhasco. Ela olha para as estrelas e você olha para o abismo lá embaixo. Não consegue ver o fundo. Uau! Olha só todas essas estrelas! Olha! Uma estrela cadente! Faz um pedido! Você a empurra. Um pequeno suspiro escapa dos seus lábios enquanto ela cai da borda. Fora isso, ela não emite nenhum som. Você acha que ouve algo quando ela atinge o chão, mas é difícil dizer quando seu coração bate forte em seus ouvidos. É preciso toda a sua força de vontade para não correr de volta para o carro. Você vomita no estacionamento antes de dirigir para casa. O último suspiro dela te assombra por todo o caminho até a cama. Na manhã seguinte, os caminhantes encontram o corpo dela. Quando o âncora do noticiário faz o anúncio, você desliga a TV e fica em casa pelo resto do dia. Você espera a polícia bater a sua porta. Ela não bate. Você espera que alguém suspeite de você. Ninguém suspeita. Você não namora ninguém por muito tempo. Você diz a si mesmo que não se sente culpado pelo que fez. Não tinha outra escolha. Ninguém ajudaria. Então você teve que lidar com isso sozinho. Quando você finalmente começa a namorar de novo, é difícil. Você se sente desconfortável perto de mulheres por quem se sente traído. Você evita garotas que gostam de cozinhar. E você conhece alguém chamada Sarah. Quando descobriu que se escreve sem H, só S-A-R-A, você quase teve um ataque de pânico. Você quase teve um ataque de pânico por causa da letra H. Diabos há de errado com você. Sua perseguidora está morta. Você sabe que ela está morta. Se você perder a cabeça toda vez que alguém escreve o nome de uma pessoa de forma diferente do que você espera, você vai morrer sozinho. Finalmente, depois de muitos começos falsos e primeiros encontros frustrados, você conhece alguém com quem se sente confortável. O nome dela é Amy. Embora se escreva A-M-I, não é tão estranho assim. Então você se obriga a ignorar. Ela é bonitinha, mas não tão atraente a ponto de você sentir que a enganou para que se interessasse por você. O encontro começa um pouco estranho, e não porque você escolheu levá-la a um restaurante barato. Você pede comida, mas ela só pede água. Na verdade, eu esqueci que eu tinha combinado com você até a última hora. Almocei bastante antes de vir para cá, então não estou com fome. Desculpe, anônimo. Ela esqueceu do encontro com você? Nossa, isso grita, estou animada para te conhecer, não é mesmo? Só que ela parece feliz de verdade por estar nesse encontro, apesar dos esquecimentos. Gentil, mas não muito ansiosa para agradar. Ela está claramente atraída por você, mas não de uma forma que pareça obsessiva. Ela diz que não se importaria de aprender a cozinhar, mas afirma não ter nenhuma habilidade na cozinha. Ela não parece ser o tipo de namorada perfeita, mas também não está tentando ser. Isso é, sinceramente, revigorante. Sua comida chega. Arroz frito com frango. O sabor é barato, gorduroso e incrível. Você se oferece para dividir o prato com seu par.
Ela recua. Rapidamente, ela tenta minimizar sua reação. Desculpe, ainda estou cheia do almoço. Você sabe que ela está mentindo. Ela sente repulsa pela sua comida. Mas por quê? Você enfia mais um pouco de arroz na boca e aí você prova. Óleo de amendoim. O garfo escorrega dos seus dedos. Seu estômago se contrai. Uma onda repentina de náusea te faz suar. Você engole o medo antes de perguntar se ela é alérgica a amendoim. Ela te encara por 1 minuto. Depois 2. Um grão de poeira cai no canto do seu olho. Ela não pisca. Então, ela gargalha. Sua risada explode do peito como um rojão e dura muito tempo. Que tipo de pergunta é essa? Por que você quer saber? Você tem amendoim para eu comer? Não. Está tudo bem. Eu como arroz. Eu como o que você quiser. Qualquer coisa para você. Eu tava aqui ouvindo, eu continuaria a noite inteira. Tem muitas Nossa, camadas. eu gostei muito. Aham. Eu vou começar falando que se você disse que era muito óbvio o seu tema, parabéns, não é óbvio o seu tema. Não, zero óbvio. Oba! Apesar de que eu fiz algumas anotações aqui, eu não consegui pensar em nada, e nem o seu, viu, Cibs? Porque eu também fiz umas anotações aqui, mas são todas bem genéricas, então a gente vai precisar escutar mais. Mas, essa namorada, e aí? Era fique da cabeça dele, que ele matou essas mulheres em volta dele. Ah, ele tava namorando a Clarice Falcão. Era isso que aconteceu, na verdade, desvendei tudo. Então, Qualquer momento ela vai se jogar do 8º andar e comer uma torta de amora. Torta de amora. Tem a teoria de que ela é alérgica à torta de amora, só que ela vai comer a torta de amendoim, sei lá, uma pasta de amendoim. cara, que bizarro. Eu amei essa história, muito boa. Parabéns, Mar. Parabéns. Obrigada. Só que é uma creepypasta, né? É uma creepypasta e muito grande. Nossa, depois inclusive me manda aquelas, né, que vão fazer um network, né? Me manda fazendo favor. Mano. Então eu vou aproveitar que agora começa a ficar mais fácil, né? Eu tava dando uma lidinha aqui e eu acho que. Enfim. O meu na segunda vocês vão matar com certeza. O do Eu tô aqui Fê, o Fê Ai, botou muita gente, eu ia falar expectativa. que não ia, mas eu acho que não vai ter jeito, não. Vamos lá. Em 2013, eu trabalhava como padeiro em um pequeno café no centro do Arizona chamado Wild Iris. Ainda funciona. O prédio era muito antigo e tinha fama de ser assombrado entre os funcionários. Na época eu era bastante cético quanto a coisas paranormais, mas também curioso. Então passei cerca de uma semana perguntando a outros colegas sobre suas experiências. Ouvi histórias de padeiros que chegavam às 4 da manhã e nunca conseguiram acender as luzes até o barista das 5 aparecer. Outras histórias incluíam panos voando dos balcões ou mudando de lugar quando as pessoas viravam as costas. Assustador, mas nada convincente. Lembro que me sentia compelido a ter a minha própria experiência e fiquei energeticamente aberto, como que convidando algo paranormal a acontecer. Nesse período, eu fui escalado com 2 colegas para, após o expediente, limpar os dutos de ar. Recebemos a instrução de cobrir tudo com lonas para que a poeira não sujasse o espaço de trabalho. Eu estava na padaria, que era basicamente um espaço minúsculo conectado à área de café. Coloquei uma lona grande sobre a estante móvel cheia de frascos vazios de calda de caramelo e chocolate. Quando eu subi a escada para começar a limpeza, percebi um dos frascos em cima da lona. Não tinha nenhum tipo de prateleira acima da estante, então não fazia sentido aquele frasco estar ali, sobre a lona que eu acabara de jogar. Fiquei confuso, assim como os meus colegas, mas mesmo assim ainda não estava convencido que fosse algo sobrenatural. Na noite seguinte, contei a todos sobre a experiência. Mais tarde, só restamos eu e outra colega, a barista.
que a gente estava fechando a loja. Tinha apenas um cliente do outro lado da sala. Acho que um rapaz lendo perto da porta de entrada. Nós passamos a noite inteira conversando sobre coisas paranormais e acabamos deixando o clima bem pesado. Chegou um ponto em que precisei parar de falar, porque estava ficando realmente nervoso com a energia que a gente estava alimentando. Pouco tempo depois, eu me abaixei para pegar um saco de lixo dentro do armário sob a pia, quando eu ouvi um barulho atrás e acima de mim. Soava como uma voz de mulher, mas ao mesmo tempo um rosnado misturado com palavras. E tinha uma textura estranha. Eu nunca ouvi algo parecido. Era como se viesse de outra dimensão, como um chiado estático. Eu congelei na hora e passei alguns segundos tentando entender logicamente o que tinha acabado de ouvir. Sabia que não era uma música do rádio, porque o som foi muito mais alto. Sabia que não era minha colega atrás de mim, mas sem encontrar explicação. Eu virei para ela e perguntei: que barulho foi esse? E ela respondeu: eu achei que tinha sido você. Nós dois ficamos imóveis, incrédulos. A gente estava à mesma distância do balcão do expresso, onde tinham várias xícaras empilhadas. Depois de alguns segundos, apenas nos encarando, ambos notamos movimentos em cima do balcão e olhamos ao mesmo tempo. Uma das xícaras flutuou alguns centímetros no ar, balançou levemente de um lado para o outro e depois abaixou novamente até a superfície. Nós nos olhamos para confirmar o que tinha visto e a gente saiu correndo para o banheiro do outro lado do prédio, rindo de nervoso, tomados por uma descarga de adrenalina. Eu estava simplesmente maravilhado com o que tinha acontecido. Lembro que disse algo em voz alta. Tá bom, agora eu entendi e acredito em vocês. Não foi a coisa mais apavorante do mundo, mas até hoje continua sendo o acontecimento mais bizarro e inexplicável que eu já testemunhei. Eu tenho uma fotinha de onde ele trabalha, vou mandar pra vocês. E aí? E aí? História de barista, história de barista. Para, porra, eu achei que não fosse tão óbvio assim. Histórias de garçons, de baristas. Olha aí, é o que eu acho que iria acontecer comigo, porque eu fico falando que eu tenho vontade de ter experiências paranormais. Eu tive uma quando eu era criança, não foi paranormal, mas eu fui parar, entrei no banheiro e saí no, entrei no banheiro de um restaurante e saí no banheiro de um prédio. Eu amo essa história. Eu queria ter essa experiência de novo. Eu acho que seria algo desse tipo, ver uma xicrinha flutuando e falar, já entendi tudo. Muito obrigado. Vocês sabem que eu tô aqui falando há horas e Você sabe que eu imaginei, né? Eu tava assim, gente, a Má tá muito calada, ela não desmutou o microfone. exatamente. Mas eu acho. Não é burrice a palavra que eu não quero acabar com você, Fê, mas eu acho meio insensato você querer ter uma experiência sobrenatural, porque pode vir como uma xicrinha voando, pode, claro, mas pode vir como uma possessão demoníaca. Então vamos evitar? Vamos Ok, evitar. podemos Pode vir evitar como uma sim. sucuba apaixonada por você toda Por madrugada. você tá me Nossa, entendendo? aham, entendo. Eu tava pensando em algo mais light do tipo, pode alguém puxar minha perna de madrugada, mas eu acho que me incorporar alguma coisa seria mais bizarro ainda. É bem pior, na Bem verdade. pior. Ou incorporar alguém. Te incorporar, eu não sei, porque aí você não ia ver, mas incorporar alguém que tá com você, acho até pior, sabe? Ah, é dois Não tapão na sei. cabeça e fala, sai desse corpo, filho da puta. É, o Fê formado em exorcismo. Amei. Sim. Pelo Pra Vaticano. que o padre Maquina? Já É, temos não. aqui o Já temos Fê. aqui o Felipe que resolve. Chama o casal Warren pra quê? Chama o Felipe do terror, Pra porra. quê? Chama o Felipe do Terror, gente. Mas soltei, gente. Eu não quero nenhuma experiência sobrenatural, não. Tô de boa. Mas em lugares assim tipo assim, restaurantes que passa muita gente, que funciona à noite, deve rolar muita coisa sobrenatural mesmo. Ah, sim, ainda mais que tem muita gente de passagem, deve depositar um pouco de É, energia estranha e vai acumulando e pum, quando você vê, meu espíritos. filho, já tá assombrado esse carai. Sim, sim. Bora pro próximo? Ai, bora, gente. Agora vocês Bora, vai lá, descobrem. sim. Agora vocês matam.
Digamos que eu sou um cara muito solitário. Eu não tenho sucesso com mulheres, na verdade, nada mesmo. Então, por desespero, eu comecei a procurar maneiras de lidar com isso. Comecei a procurar na internet até encontrar algo que me chamou a atenção. Um ritual. Li as regras e conheci os avisos. A princípio, não acreditei, mas foi se tornando cada vez mais crível. Então eu decidi seguir em frente. Comprei velas, acendi-as e desenhei um pentagrama no chão. Toquei o And the Mother Lilith e no ritual pedi por uma das filhas dela. Houve um silêncio por um tempo até que terminou, e então aconteceu. Enquanto eu tentava dormir, senti uma presença no quarto, como se estivesse sendo observado. Depois, senti um toque nos meus pés que lentamente subiu pela minha perna até a minha região íntima. Parecia uma brisa fria, mas era prazerosa. Então começou a sensação de fricção. Quase cheguei ao orgasmo quando, de repente, parou. Fiquei desapontado, mas então eu ouvi uma risadinha feminina, quase como se estivesse me provocando. Depois disso, as visitas ficaram mais frequentes. Me acostumei com elas e formei um tipo de vínculo com a criatura. Hoje, ela ainda aparece ocasionalmente e converso com ela. Às vezes ela ri e responde com um sussurro suave. Não sei se ela tá me enganando ou me usando. Sei que ela só quer a minha energia, mas eu me inscrevi para isso. No entanto, genuinamente eu acredito que ela gosta de estar ao meu redor. Agora ela aparece até durante o dia. Já quase se sente mais à vontade. Às vezes sinto ela deitada ao meu lado na cama. Acredito que eu realmente entrei num relacionamento. Se eu tiver enganado, por favor, me avisem e deixem um alerta nos comentários. Sim, é uma história verdadeira e é uma história que eu mesmo vivi. Relacionamentos sexuais sobrenaturais. Acho bizarríssimo. Bizarríssimo. Achei Não, coisa não. de incelzinho satanista. Não gostei. Ah, eu vou fazer uma ritual pra invocar uma demônia gostosa pra transar comigo. Tipo, ai, eu tô muito solteira há muito tempo, gente. Não dá. Eu gosto de estar no relacionamento. Ideia de Jerico pedir pra Lilith uma das filhas dela. Nossa, eu acho que eu já sei o tema da Cibele. O tema da Cibele é homens idiotas entrando em contato com o natural. Boa, 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 boa. Homens Boa. emocionados com espíritos seduzentes. Isso. Estei perguntando se vale só pra assombração feminina. Alguém, por favor, pelo amor de Deus, vá até a loja de quadrinhos na Washington Avenue, em Madison, Wisconsin. Quando chegar lá, pergunte sobre alguém chamado Michael Kingsley, ok? Diga ao rapaz lá atrás, ao caixa ou a quem quer que seja administrando o estabelecimento que é urgente. Eles continuam aceitando o trabalho desse cara e cada vez que alguém o lê, eles estão praticamente selando o meu destino em cada edição. Eu sei que isso parece loucura. Você provavelmente já leu essa história. Verdade. Mas para aqueles que ainda estão aqui, eu preciso que façam o que eu estou pedindo. Olha, esse tal de Michael é um verdadeiro psicopata. Um verdadeiro lunático com diploma em artes e uma imaginação inesgotável. Eu não sei como ele fez isso, mas de uma forma ou de outra ele conseguiu dar consciência aos seus desenhos. Eu digo desenhos, mas na verdade sou só eu. Eu sou a única quem ele amaldiçoou com esse tormento eterno. Ele me fez fazer coisas, me fez machucar pessoas. E você, o cliente satisfeito, continua acreditando nessas monstruosidades. Folheando página após página, você fica boquiaberto com o sangue e as entranhas que parecem escorrer da página. Você aponta com admiração para os seus amigos o quão artisticamente talentoso esse cara é. Bom, adivinha, amigo, é para mim que você está olhando.
Estou eu caindo de cara na calçada depois de ser acidentalmente jogado de um telhado por algum herói tentando salvar o dia. Veja como funciona. Michael me desenha, e cada vez que ele faz isso, eu sou uma nova variação de mim mesma. Seja a menor mudança na cor do cabelo ou uma estética completamente nova, Michael me torna vilã desagradável em todas as edições. Depois que o livro é publicado e enviado para a loja, é apenas uma questão de tempo até que alguém o encontre e abra. E assim que abrem, a minha aventura começa. Na última edição, Michael me transformou em uma espécie de maníaca insana, presa em uma camisa de força forrada com explosivos, com um detonador firmemente preso na minha mão, escondido dentro da jaqueta. Ele me fez rir na cara dos reféns que se encolhiam embaixo de mim, sem saber se viveriam para ver o fim do dia. A minha alma chorou profundamente. Mas não importava o que acontecesse, eu não podia me opor ao que Michael estava desenhando. Imagine o seguinte. Imagine se você, o Joe Small comum que está lendo isso, tivesse sua consciência colocada em um monstro do Stephen King. Você tivesse todas as memórias e atrocidades dele gravadas em seu cérebro, e por mais que tentasse, não conseguisse parar de criar novas. É isso que eu sou. Mas adivinhe, eu não ganho as batalhas que o Michael inventa. Eu perco. Inevitavelmente. Todas as vezes. Antes que os explosivos do meu casaco tivessem a chance de explodir, as luzes do banco se apagaram e o vento forte encheu o corredor. Quando as luzes voltaram, todos os reféns haviam sumido e eu estava sozinha no banco. Eu podia ouvir um leve zumbido, o que me fez olhar ao redor ansiosamente. E antes que eu tivesse a chance de reagir, 2 raios lasers em chamas atravessaram a parede ao meu lado, queimando os explosivos e me espalhando por todos os escombros. O meu rosto foi jogado contra uma pilha de tijolos, como se fosse um pedaço de carne moída. Meus braços e pernas foram completamente incinerados. Mas talvez, o pior de tudo, partes da minha massa encefálica foram lançadas aos céus, antes de caírem de volta no chão. No final do livro, o herói, e eu não vou dizer o nome dele, foi premiado com uma medalha por sua bravura e serviço ao próximo. O banco foi literalmente destruído, e eles celebraram o homem, meu sangue seco assando no calor do verão. Olha, eu não quero devagar. A única razão pela qual eu estou escrevendo isso é porque o Michael quer que eu escreva. Ele quer que eu tenha esperança de escapar, sabendo que isso nunca vai acontecer, sabendo que os seus quadrinhos continuarão a vender. Eu tenho certeza de que o próximo livro dele vai girar em torno de mim invadindo um hospital, injetando seringas em qualquer pessoa com quem eu entre em contato e enchendo suas veias com coágulos. Causar dor e trauma excruciante é o que o Michael faz de melhor. Eu também tenho motivos para acreditar que o herói dessa história será algum médico, algum estudante aclamado da arte, que me aplicará uma punição irônica, capturando-me antes de permitir que o público tenha sua própria chance de me envenenar com uma injeção letal. Por favor, não leia. Eu estou te implorando. Tudo o que você precisa fazer é procurar a loja de quadrinhos perto de Washington. Aquela com letreiros de neon maluco e fantasmas perseguindo Pac-Man pintados nas janelas. Não podemos deixar que ele continue fazendo isso. Tá, eu vou te falar que eu não faço ideia do que Não é se possível que você trata. tenha um tema. Parece que Eu ela tenho um tá, tipo tema. assim, o tema é não ter tema. Não, eu tenho um tema. Tá muito aleatório. Tipo, eu tô desconfiando do tema da Má. Primeiro que eu achei as 2 histórias muito Black Mirror. Não me pergunte por quê, mas eu achei. Tá? Uhum. Eu acho que por conta daquela coisa do ovo de Black Mirror, quem assistiu vai lembrar. O negócio da consciência, coisa e tal, de que nem as namoradas tinham a mesma consciência, elas só iam mudando de pessoa. Então, me trouxe essa coisa sabe, de só plantar a consciência em outro lugar. E esse agora, a consciência do cara dos quadrinhos. Não sei, achei bem Black Mirror as 2 histórias.
Só que eu acho que é sobre isso, perda da consciência ou controle da consciência, não sei. Acho que pode ser por aí. Tá muito, muito, muito perto. Tá sim. Olha! Ok, porra. Acho que vai depender, eu acho que todo mundo, né, vai depender da terceira história. A terceira É. história. A minha não, a minha todo mundo já sabe, eu acho. Não sei, Mas eu tenho umas desconfianças, mas depois eu quero É. saber todas as desconfianças que tá, vocês tá tudo tiveram. anotado aqui. Mas eu adorei as 2 histórias, tá? Eu adorei essa também. Muito Muito boa. boa, muito boa. Muito Lembra o legal. comecinho do Valeu. podcast, quando a gente pegava umas creepypastas e vinha... Me lembra muito aquela que você contou, Reservoir. Tem um Lembra mesmo bastante. saborzinho. Não lembra ela pelo tema, mas lembra pelo tipo de É o história. formato, né? Uhum. É bem gostosinho. Eu acabei pegando só creepypasta. Eu não sei por que eu não peguei nenhum Mas eu sabia que eu relato. gostei? Ah, que bom. Eu gostei. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais e eu fomos visitar a minha avó nas férias de primavera. Meu primo também veio nos visitar e decidimos passar o dia na IMCA. Minha avó nos deixou lá e disse que voltaria para nos buscar em 4 horas. Um parênteses, a IMCA é uma academia lá dos Estados Unidos. Naquele dia a IMCA estava vazia. Alguns adultos na sala de exercícios e só isso. Fomos à quadra de basquete e depois de 2 horas brincando de pega-pega e arremessos, a gente já estava entediado. E eu nunca fui muito fã de nadar, mas a piscina daquela IMCA era bem legal. Então a gente vestiu roupa de banho e entramos na piscina. A piscina estava vazia, só tinha salva-vidas. A gente brincou e nadamos algumas voltas, mas depois de cerca de 1 hora, não tinha mais o que fazer e não tinha mais ninguém com quem nos divertir. Decidimos então ver quem aguentava mais prender respiração mais tempo debaixo d'água. Ficamos na parte rasa, perto do relógio na parede para cronometrar. Em vez de mergulhar por completo, a gente só colocava a cabeça de frente para baixo na água. Fizemos isso algumas vezes e eu estava ganhando. Na última rodada, eu senti um toque no ombro. Achei que fosse meu primo desistindo e dizendo que tinha vencido. Mas era a salva-vidas que mandou parar, ou então ela teria que pedir pra gente sair da piscina. Como a gente já estava cansado, a gente achou melhor sair, vestir a roupa e voltar pra quadra de basquete até minha avó ir buscar a gente. Ainda faltava 1 hora e a água estava congelante. Então a gente saiu. A salva-vidas nos parou e perguntou se a gente queria entrar na sauna para esquentar e secar. A placa dizia 18 anos ou mais. Então, claro, ficamos super empolgados por ela nos deixar entrar na sauna. Ela nos levou até a sauna e destrancou a porta. A porta era de vidro e o interior todo de madeira. Acima da porta tinha um relógio, provavelmente para controlar o tempo de permanência. A cadeira da salva-vidas ficava ao lado da sauna, mas se você olhasse pela porta, dava para vê-la claramente. Ela entrou com a gente, foi até o termômetro protegido por um plástico e destravou para aumentar a temperatura. Pensei que ela tivesse que ligar sempre, então não achei estranho. Eu e meu primo éramos muito baixos e a gente não conseguia ver a temperatura escrita no termostato. Mas eu sei que ela aumentou o calor. Depois ela saiu e fechou a porta. Achei que ela tinha trancado também, mas pensei, por que trancaria a porta se a gente poderia querer sair? Olhei o relógio e decidi que a gente deveria sair em uns 10 ou 15 minutos. Já estava bem quente, o ambiente ardia, e aquilo era agradável porque eu ainda estava gelado da piscina. Após uns 15 minutos, começou a ficar quente demais, e meu primo concordou que a gente deveria sair para nos vestir. Fui girar a maçaneta, mas então ela não se mexeu. Achei que estivesse emperrada. Eu sacudi, mas ela continuou presa. Deixei que meu primo tentasse também, mas ela não abriu. Achamos que a salva-vidas voltaria em minutos, então sentamos e esperamos. A sala estava cada vez mais quente e eu estava ansioso para sair.
Levantei, comecei a bater na porta, sacudi e girar a maçaneta para chamar a atenção. Meu primo juntou-se a mim. Gritamos até ficar rouco e pedimos para nos soltarem. Mas ela só olhava claramente para frente, imóvel. Não tem como ela não ter ouvido a gente, ou visto as crianças batendo e chutando a porta e gritando. Já fazia 25 minutos. Tava tão quente que doía respirar. Parecia que os meus pulmões estavam pegando fogo. Meus olhos e minha pele ardiam. Sentamos e cobrimos a cabeça com as toalhas, que ainda estavam úmidas, porque ajudava a respirar melhor. Eu estava muito preocupado com meu primo, que era alguns anos mais novo. Olhei o relógio e vi que a gente estava lá 35 minutos. Levantei, fui até a porta de novo. A salva-vidas continuava olhando para frente. Gritei e bati com toda a força, mas nada. Comecei a ficar tonto. Eu fui me sentar, mas os bancos de madeira queimavam minha pele. Minha toalha já estava seca, então coloquei embaixo de mim para sentar. O cabelo também estava seco, então o coloquei sobre o rosto para cobrir o nariz. Entrei em posição de proteger os olhos para não queimarem tanto, mas ainda assim ficava olhando para a porta, esperando alguém passar. Isso ajudou um pouco. Meu primo jazia de bruços com a toalha na cabeça, imóvel, então eu cutuquei para ver se ele estava bem. Ele estava, mas parecia desorientado. Precisava sair logo. Já eram 45 minutos e eu estava extremamente enjoado. Eu não acreditava que a salva-vidas pudesse esquecer que a gente estava ali. Eu deveria voltar a qualquer momento. Mas uma vozinha na minha cabeça dizia que talvez ela tivesse trancado de propósito. Finalmente o homem passou pela porta em direção à piscina, mas por alguma razão não conseguia me levantar. Meu corpo parecia em chamas e eu estava tonto. Felizmente aquele homem não ia para a piscina. Queria entrar na sauna e voltou acompanhado de salva-vidas. Eu os ouvi aproximando e pulei para agarrar meu primo. Agora eu tinha certeza de que a salva-vidas tinha trancado a gente, porque ela tirou as chaves para destrancar e deixar o homem entrar. Eu não quis arriscar ficar mais tempo preso. Então, enquanto o homem tentava entrar, eu o empurrei para fora. Quando a gente estava saindo, a salva-vidas tentou fechar a porta e nos empurrar de volta. O homem parecia confuso e disse: Eu acho que elas querem sair. A salva-vidas bufou e abriu a porta por completo. A gente correu pro vestiário o mais rápido que a gente podia. Faltava só 10 minutos para nossa avó vir buscar a gente. A gente estava muito abalado que a gente não falava nada no caminho de volta, nem no carro. Em casa, meus pais prepararam o jantar e eu contei o que tinha acontecido. Eles acharam que a gente estava exagerando e não acreditaram. Eu realmente acho que aquela mulher ia deixar a gente cozinhar a vila. A única dúvida que eu tenho é: o que teria acontecido se a gente tivesse morrido? Certamente ela teria sido acusada. Qual seria o objetivo dela? Eu tenho 21 anos agora e penso nisso o tempo todo. Quando fico em lugares apertados ou muito quente, ainda tenho ataques de pânico. Ninguém acredita nessa história. E eu entendo, é meio absurda. Eu não sei se posso pedir opinião, mas vocês acham que foi um grande mal-entendido ou que ela realmente tentou deixar a gente morrer? E por quê? Então, para salvar vidas daquela MCA, por favor, não nos encontremos de novo. Felipe, Senhora, você leu certo? por quê? Agora eu não sei mais qual é seu tema. Eu falei que É, vocês não me saber qual perdi. que era o tema. Porque eu tava achando que era história de barista, igual a Cibs falou, né? Eu tava O que tendo eu falei certeza. enquanto tava mutada. Eu tinha certeza. Agora, Que a pessoa não é desgraçado. nem atendente, a pessoa foi atendida. Então, Porque, vamos lá. A primeira história combina super com essa última. A primeira combina com a terceira e a primeira combina com a segunda. Mas a segunda não combina com a terceira. uhum. Combina, só que vocês não pegaram ainda. Tá igual aquelas 5 historinhas da Hora de Aventura. Todo episódio de 5 historinhas, tem os 4, 5 episódios de 5 historinhas e eu nunca consigo pegar o tema. Eu nunca consigo pegar o tema. Eu também não Então, consigo. o que pode ser é de pessoas
Só que aí seria um tema... É porque da última vez você pegou um tema muito específico. O Mothman, Foi muito. o Homem-Mariposa. Muito Aham. específico. Aí nesse, tá parecendo que é pessoas que não têm muita certeza do que aconteceu. Tipo, Ai, que sabor. ai, eu não tô gostando. Cancela o episódio. Eu tô com ódio do Felipe. Eu tô com raiva, eu quero que o Varginho esganar ele. Sim, eu Vai, também. conta tu pra Ó, gente conversar depois. Mas tá, antes, gente. que história bizarra, né? Do caralho essa história. Bizarríssimo. Eu fiquei com medo real, assim. Tipo, aquela sensação ruim mesmo, tipo, de vai acontecer alguma merda. Alguma coisa vai Uhum. acontecer, Foi por muito sabe? pouco, foi por muito pouco. Só que é o tipo de história que eu tava, tipo assim, não, eles não vão morrer porque ele está contando essa história. Eu tive que ficar pensando nisso. Uhum. Aham. É Ai, bizarro, bizarro demais. Eu fiquei com claustrofobia lendo essa história. E Cava sim. comentou, não era uma salva-vidas, e sim uma barista disfarçada. Gente, eu tava esperando, sei lá, o barista do negócio aparecer. Sabe? Sim. Tipo, que Ah, ódio. é. Ou no final a pessoa fala, hoje eu sou barista. Hoje eu sou barista, tipo. No mesmo clube. E nunca mais vi aquela mulher. Ai, que Seria ódio. muito bom, né? Seria muito bom, mas não Não, é sobre baristas. tô com raiva de você. Eu tô com raiva da Má, porque não faz sentido, não tem conexão as duas. Ok, eu sou a única que não sabe fazer, não sabe escolher. Eu sempre. Eu sempre sou muito óbvia. Mas vamos lá. Isso aconteceu faz um tempo, mas eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Tudo aconteceu quando eu encontrei uma garota por quem eu tinha uma super paixonite no ensino médio. Saímos juntos, tomamos alguns drinks e depois de ficarmos um pouco animados, fomos no lugar favorito dela, à beira do lago, e conversamos a maior parte da noite. A conversa ficou mais profunda do que deveria, para a primeira vez que nos vimos depois de mais de 15 anos, e em determinado momento ela me contou uma história. Ela explicou que vinha assistindo muitos vídeos de fantasmas em casa, até que isso aconteceu. E uma noite, enquanto tentava dormir deitada na cama, de repente ficou paralisada. Enquanto estava na cama, incapaz de se mover, ela viu 2 pares de olhos saindo do armário, um par vermelho e o outro verde. À medida que o par de olhos vermelhos se aproximava, o contorno de uma silhueta ficou visível. Quando os olhos desceram sobre ela, ela sentiu uma pressão esmagadora sobre o corpo. Depois disso, sentiu um gelo na região íntima e instantaneamente atingiu o clímax. Depois disso, tudo acabou. Ela parou de assistir vídeo de fantasmas e começou a queimar sálvia, entre outras coisas, para garantir que a sua casa estivesse purificada de quaisquer espíritos. Conforme ela descreve, ela correu em direção à luz. Então, eu pergunto: alguém já teve alguma experiência parecida? Essa foi curtinha. Oi, mas nossa, que bizarro. Chocante. Bizarro. Chocante, né, gente? Mas aí a gente vê a diferença clara entre homens e mulheres nessa situação. Que Sim. homens vão atrás da De putaria. continuar. Aham, e mulheres, tipo, queimam sálvia, reza e pede pra não voltar mais. E não, foi embora, É, some, show. Foi ótimo, é, gozei, agora não volte mais. tô de Exatamente. boas. Quer contar a sua antes, mas aí a gente conversa depois no final, um por um? Bora. Vamos lá. Porque agora a conversa vai ser tentar adivinhar o tema, não tem como. Não, eu acho que com essa aqui vocês vão matar o tema. Vocês vão pegar o tema facinho com essa. Não será, Má? Ah, acho que sim. Diga por Vamos ver. você. Sabe o que eu mais odeio? Pessoas irritantes. A resposta é pessoas irritantes.
Sabe aquelas pessoas na escola que faziam piadas idiotas que não eram engraçadas em situações sérias? Aquelas crianças que mentem sem parar, sem motivo algum? Aqueles idiotas que não conseguem manter as mãos em si mesmos e estavam sempre tocando alguma pessoa? Sabe, aqueles idiotas que agem como se soubessem de tudo, mas na verdade não sabem de nada? Esse tipo de pessoa é o que eu mais odeio. Era o que eu mais odiava. Eu sei que isso pode parecer muito duro e maligno, mas eu sinceramente queria que eles morressem. Você pensaria que a maioria dessas pessoas seriam crianças, criancinhas imaturas, mas não. Você teria muito azar de encontrar esse tipo de pessoa quando eles já se tornaram adultos totalmente crescidos e maduros. Aqui está o problema, eu sempre tenho muito azar. Em quase todas as situações eu tenho azar. Mesmo quando eu consegui um emprego como assistente de escritório que pagava muito bem, eu tive azar, porque foi exatamente nesse emprego que eu conheci aquele idiota do caralho do Mark. O Mark era aquele tipo de pessoa irritante que eu detestava. Ah, e falando em azar, ele era meu gerente. Sim, isso mesmo, meu gerente. Isso significava que ele podia mandar em mim a qualquer hora que quisesse. Ele podia até ameaçar me demitir se o meu trabalho ficasse muito desleixado. Escuta, eu não daria a mínima se outra pessoa fizesse isso. Mas o Mark, não. Aí era demais pra mim. A única coisa que me mantinha são, a única coisa que me impedia de desistir ali mesmo era o salário. Sim, eu era bem pobre e precisava muito de dinheiro. E esse trabalho era relativamente fácil e pagava mais do que eu merecia pelo trabalho que eu fazia. No entanto, ele estava rapidamente ficando insuportável. Sabe o que aquele filho da puta me fez fazer uma vez? Ele me fez fazer uma apresentação de slides em PowerPoint, com vários slides, personalizada de forma diferente para cada um dos meus colegas, que eram 37. 37 colegas, e sendo o idiota irritante que ele era. Ele me fez adicionar um Rickroll no final de cada apresentação de slides. Isso levou 3 horas e ele nem me pagou por isso. Por que eu deveria te pagar? Você não fez nenhum trabalho direito? Mark disse rindo. Aquele filho da puta. Eu queria muito matar aquele idiota. E no final, eu acho que eu matei. Bem, não exatamente. Uma possível razão para ele ser tão idiota poderia ser seu hábito de bebedeira. Ele entrava em um bar, o mesmo bar quase todas as noites, e bebia sem parar. Cerveja, uísque, gin tônica, o que você quiser. Ele bebia, tudo de uma vez, matando lentamente suas células cerebrais. Isso exigia muita coragem e dedicação. Mas eu finalmente decidi que estava farto daquele filho da puta. Eu ia matá-lo, e eu elaborei um plano para isso. Um grande projeto meu, eu acho. Eu pedi uma garrafa de uísque. Sim, pedi um uísque caro, mas tudo bem. Eu estava ganhando um bom salário e precisava de uma bebida boa para um projeto tão grande. Você provavelmente pode ver onde isso vai dar. Convidei-o à noite para compartilhar o uísque, e ele aceitou com alegria, óbvio. Eu estava esperando no meu sofá, nervoso. No pouco tempo que esperei por ele, reconsiderei. Se eu não cobrisse meus rastros direito, as autoridades descobririam e eu passaria um bom tempo na cadeia. Sem fazer nada, preso em uma cela atrás das grades. Eu definitivamente não queria passar parte da minha vida assim. Eu estava começando a surtar até que... Toque, toque, toque. Mark estava aqui. Levantei-me apressadamente e fui até a porta. Acho que teria que ter cuidado. Eu me certificaria de não ser desleixado. Abri a porta e eu vi Mark parado lá, sorrindo com sua alegria infantil. Como vai, Sr. Burke? Ele me perguntou. Aquele idiota me chamou de Sr. Burke de novo e sabia que eu não gostava. Mas eu aguento dessa vez, sabendo que ele não diria isso de novo. Tudo bem, entre. O uísque está esperando por você. E por favor, tire seus sapatos. Se dane, Mark. Suspirei quando ele passou, caminhando direto para a mesinha onde o uísque esperava, como se tivesse sido puxado pela bebida. Quando eu alcancei, ele estava bebendo uísque direto da garrafa. Nem tinha esperado por mim. Ah, essa é uma boa merda, disse Mark, tomando goles do líquido.
Você devia me convidar para vir à sua casa com mais frequência, acrescentou ele. Como se eu fosse fazer isso, e como se ele fosse viver para ver o amanhã. Assenti e coloquei um sorriso falso no rosto. Claro, eu disse. Pronto, era isso. Estendi uma lona bem no chão, onde eu e ele estávamos, e sendo o idiota que ele era, ele nem percebeu. Enquanto ele bebia o uísque, quase terminando, virei-lhe as costas e fui até uma gaveta. Abri a gaveta lenta e silenciosamente e peguei uma faca que eu havia afiado mais cedo naquele dia. Ei, Mark, eu tenho mais uma coisa para você, digo, virando-me para encará-lo, mantendo a faca discreta. Mark sorri. Ah, é? Ele diz com sua voz arrastada. E num piscar de olhos eu viro a faca e corto fundo seu estômago. Seus olhos se arregalam em choque e ele agarra o estômago enquanto seus intestinos e entranhas caem, espirrando sangue por toda a lona. Enquanto sua atenção estava concentrada em suas entranhas, levantei a faca e o esfaqueei bem na garganta. Ele tentou gritar, mas tudo que conseguiu foi um gorgorejo nauseante, enquanto o sangue jorrava. Ele caiu no chão, uma poça de sangue rapidamente inundando a lona. O resto da noite foi um borrão. Fiquei louco de alegria, mutilando seu corpo com minha faca e os meus punhos. Havia sangue por toda parte, e a lona mal ajudou. Mas eu limpei tudo no final, desmembrando seu corpo com uma serra enferrujada e ensacando 3 vezes cada parte. Limpei todo o sangue, e às 2 da manhã tudo estava limpo novamente. Estava tão feliz. Aquele idiota finalmente tinha ido embora. Ai, que alívio! Só para piorar a situação, mesmo com Mark morto, visitei o bar que ele sempre frequentava na noite seguinte. Que erro da porra! Sentei-me num banco de madeira e pedi uma bebida, um gin tônica. Fiquei ali sentado, tomando goles do líquido refrescante, quando ele apareceu. Atravessou a porta do bar, escondendo completamente o rosto sob a capa que usava. Algo parecia estranho, e ao examiná-lo mais de perto, a capa parecia ser feita de lona, e partes dela pareciam estar manchadas com líquido marrom escuro. Quase como se todo o seu propósito fosse me encontrar, ele deu um passo em minha direção, vindo direto para mim. Um arrepio percorreu minha espinha quando ele me alcançou e se sentou à minha frente. Agora, todos no bar estavam observando, curiosos sobre o que iria acontecer. Com uma voz grave, ele falou: Você sabe quem eu sou? Balancei a cabeça, mas acho que lá no fundo eu sabia, só simplesmente não queria acreditar. Ele levantou os braços com os dedos enfaixados e puxou a lona que servia de capuz da cabeça. E era ele. Era o Mark. Mesmo no estado em que ele se encontrava, eu sabia que era o Mark. Múltiplas facadas e cortes percorreram seu rosto ensanguentado. Um globo ocular estava pendurado e o outro tinha sumido completamente. Mark lentamente abriu a boca num sorriso, mostrando os dentes tortos e faltando. Gritei junto com muitos outros no bar que estavam incrédulos e apavorados. Levantei-me rapidamente do meu banco e corri para a porta com muitos outros que estavam saindo. Dei uma última olhada e ouvi o Mark puxando algo da lona. Era uma garrafa de uísque malte, o que eu tinha comprado. Mark olhou diretamente para mim, enquanto eu corria para fora da porta e tomou um longo gole do uísque. Eu em pânico porque eu não peguei. Eu também não. Marina. Ou eu sou muito louca, e consigo ver umas ligações em coisas, ou vocês dois estão de bobeira. Tá, eu acho que eu não Marina. peguei a da segunda história. A da história em quadrinhos. É Volta dos Porque Mortos, é. Eu acho que é. A Cava falou aqui. faz É muito Volta dos uai. sentido. Mortos? Você ser Ah, assombrado pelos mortos. Passada. É porque a caraca, foi segunda. difícil pra caralho. Foi difícil. É porque a segunda é uma coisa mais tipo assim, é uma revista em quadrinhos. Ele sempre volta, mas tipo assim, eu levei mais pro lado da revista em quadrinhos, mais do personagem que criou vida, sabe? Mas, querendo ou não, ele volta à vida pra sofrer novamente. Aham. Isso. Não faz sentido.
Caralho, foi muito Muito bom. Arrasou. Nossa, eu achei que a Má mandou muito, muito bem. Nossa, foi Eba, muito valeu, difícil. gente. Foi E muito eu achei que vocês difícil. iam matar na segunda história. Tipo, eu achei que vocês iam chutar a primeira e acertar na segunda, de verdade. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Ah, que bom. Mas, Sibis, por um acaso sou sucubus e incubus? Sim. Ah, bom também. Mas Muito Adoro. eu Eu bom. gostei amo a que história de você sucubus e acertou. incubus. Cara, e Então, bizarro, né? eu fiquei na Uhum. dúvida se eu trazia, porque eu pensei assim, eu vou trazer coisa de sexo pesado no terror. Aí depois eu pensei de novo na minha frase, trazer coisa de sexo pesado no terror. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Episódio 105, manda beijos. Pelo amor de Deus, né? Tenho memória de guerra. Todo Mas mundo traumatizado. você pediu Tipo. pra te falar aqui que eu tinha pensado aqui, coloquei paralisia do sono, alucinação e sexo. Ah, sim, sim. Então, eu tentei. É porque eu sabia que ia ser fácil de adivinhar, mas eu tentei ver coisas que tivessem certa ligação, assim, com outros aspectos também. Que nem eu busquei muito paralisia do sono, o que Aham. não é Uhum, difícil com sucubus e incubus, né? uhum. Porque também Não, mas acontece em sonho. normalmente as histórias que eu conheci antes eram todas em sonho. Nunca tinha Todos em visto assim esse sonhos, né? físico, é. Então, eu Isso tinha conta ouvido falar mais em novidade. sonho, mas não foi difícil de achar com paralisia do sono, não. É. Entendi. E não sei, é uma coisa que me assusta muito, assim, a ideia de sucubus e incubus. Não, mas assusta porque demônios já assustam, né? Demônios sexuais assustam mais ainda. É, tipo, imagina você só quer tirar uma soneca e aí. É um horário que você tá super vulnerável e aí acontece uma coisa agradável, né? Tipo, É, ter um só que sonho não. erótico é agradável, mas você vai acordar É, e moído. geralmente falam quando tem, já aconteceu comigo, de acordar e, nossa, foi ótimo, mas não foi. Exausta, né? Energeticamente, né, não é legal. Não. É muito Sim. perigoso e a pessoa vai ficando, tipo, vai ficando repulsiva mesmo para as pessoas em volta, porque parece que o bicho, ó, vai fazendo, o demônio vai fazendo tipo vai mexendo, né, na energia da pessoa e as pessoas não querem ficar em volta daquilo. Começa a atrapalhar tudo, né? Os contatos também, porque a pessoa vai ficando zureta das ideias. Sim. Bem, vamos lá, gente, tirar o elefante branco da sala, Não, ele- então? Sim. Qual que é o meu Felipe, tema? qual é o seu tema, Felipe? Não, não, peraí. Eu quero Hum. saber se é pessoas que não sabem muito bem a situação que estão. Eu sei que não é exatamente isso, mas é alguma coisa próxima a isso? Não, longe. Ai, meu caralho de asa. Eu continuo, Bom, eu não consegui pensar além do problema com baristas, tipo, Não, mas não é barista, não histórias. tem barista n- na Não, terceira não história. não, E não o tem Fê, variação. seria muito fácil, seria muito fácil. tem. Nossa, eu tô muito puta com o Felipe, gente. Semana que vem eu não vou estar aqui. De ódio, mentira, eu vou estar assim. Não vou Mas, revelar o tema. nossa senhora, eu apareço em Não, Varginha, né, tá? assim, eu também. Pelo amor Bate de as duas Deus. nessa porta aí pra despancar. Cava não são pessoas estranhas. Gente. Ai, eu queria Mas. adivinhar, que ódio. Pode Meu falar? Deus. Pode Não, falar, eu não vou eu não vou conseguir adivinhar adivinhar. mesmo, é isso. Barista. Não, É ambiente de barista. trabalho. Hã? Ambiente de trabalho, pessoas que estão trabalhando. Você é um puto sem vergonha. Eu Relatos tinha de escolhido. Eu CLT. fiz eu estava certo o tempo todo. Eu tinha dito que era relato de CLT e era. É, pessoas Eu tô muito trabalhando. puta. Eu Não, eu também. tinha pegado um tema, eu tinha pensado num tema, mas eu pensei assim, não, é muito amplo, eles não vão adivinhar. Agora foda-se também, não vou nem falar o que que era, porque porque Sabe eu o que que vou eu tinha trazer. pensado em fazer? Ah, Copos plásticos. Deve Copos plásticos. Mas aí eu não ter. achei mais história de copo Ah, plástico. tá, ótimo. Foi muito difícil de achar. Daí eu acabei caindo na menina da sauna. Daí eu pensei, olha, essa história é interessante. Só que eu não tava enxergando a ligação entre as duas.
Daí eu fui procurar mais história de barista. Aí eu pensei, nossa, mas pessoas trabalhando vai ficar cool. Show, vai ser isso mesmo. Ficou cool, ficou legal. Mas eu tô com raiva de você, então eu não vou apreciar isso agora. Porque eu tô com ódio. Eu tô com muita raiva, porque você foi genial. Também achei, ficou Já vamos, daqui a um tempo, deixa esfriar esse episódio e a gente já marca outro pra passar raiva de novo. É o quadro mensal do Gente, terror, histórias misteriosas. e eu pensei num tema que, tipo assim, é parecido, é nessa vibe de, tipo assim, é mais geral, é específico, mas ao mesmo tempo é mais geral, que vocês não é uma coisa assim tão comum. Eu já vou pensar nisso, mas eu quero pensar mais difícil ainda. Eu vou pegar mais pesado. Felipe, você me aguarde. Ah, então eu vou também. devolver em Eu vou passar 3 um mês vezes mais inteiro difícil. procurando. Eu vou passar o mês inteiro procurando creepypasta de tema bem difícil mesmo. Você vai ver. Gente, o Felipe Fechou. vai sofrer nas nossas mãos. Vai. Eu espero que sofrer na mão de vocês mesmo, então. Isso Má, foi tão por No favor, episódio que a gente falou sobre súcubos e íncubos, falar isso é meio complicado. muito, não, muito não me complicado. torturem os meus sonhos. Só na Faça- vida Eu quero real. dormir. Você acha que eu vou perder meu tempo de sair do meu corpo para fazer uma viagem astral até Varginha para ir te Nossa, visitar? Ah, não. vou te Pra ir te puxar torturar? essa noite. Vou te puxar essa noite, vai esperando. Eita, gente, só as Se eu meninas for gastar veneno aí energia, no chat. se eu for gastar Não, energia para fazer viagem astral, eu vou dar uma de menina veneno lá na minha namorada, não? vou te puxar, você não vai passar essa viagem astral com ela, não. Vou te puxar pra Varginha, a gente vai dar rolê aqui na cidade. Ah, gente, me chama também nessa viagem astral, gente. Que isso? Que bagunça é Vamos, essa? Gibbs, vamos. Vamos Ah, puxar mas todo então, será mundo. que a gente já vai estar em viagem astral? Vamos pro centro do Rio de Janeiro? Encontrar o cara com a cimitarra? Será que ele ainda tá lá? Nossa, é verdade, né? Tava tendo esse rolê no Rio de Janeiro. Pô, não façam viagem astral pro Rio de Janeiro. Caralho, eu demorei a pegar essa ref. Meu Deus, Marina. Cara, esse cara com a cimitarra numa viagem astral no centro do Rio, ele vive rent-free na minha cabeça. Todos os dias eu penso nisso, todos os dias. Todos os dias. É o seu Império Romano. É o meu Império Romano. Genial, Que ótimo. genial. Que nível Cara, de mas apoio é pro Fê não, puxar astralmente e fazer brincadeiras gostosas? É o de 80 pra cima, eu começo a puxar pra gente fazer brincadeiras gostosas. ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Olha lá, Hora de Aventura. Cuidado com os caracóis passeando por aí e lembrem-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau. Tchau.